com muita gratidão, para que juntos nós possamos ouvir a palavra de Deus, que a presença do Senhor esteja com você e com a sua família neste momento. Iniciemos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje ouvimos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bonito esse evangelho que nós ouvimos hoje, que fala muito sobre a nossa fé, ou sobre a nossa falta de fé. Um primeiro ponto que é muito forte no evangelho de hoje é a preocupação deles com aquilo que faltava, com a escassez. Eles estavam preocupados porque eles tinham apenas um pão. As preocupações materiais que muitas vezes roubam a nossa paz, né? Eu tenho acompanhado quantos casamentos acabam por problemas financeiros, por essas preocupações. Quanta gente doente pela preocupação excessiva com aquilo que é material. E, na verdade, isso demonstra que eles estavam mais preocupados com a falta de pão do que com aquele que estava. Eles não conseguem entender que Jesus estava com eles, mas o foco estava naquilo que faltava. Às vezes, nós também não somos capazes de perceber que Jesus está presente na nossa vida, mas a gente se preocupa muito com aquilo que está faltando, com aquilo que é escasso. E Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O fermento é algo que se espalha e vai transformando a realidade. Qual é o fermento dos fariseus? A falta de fé, o fechamento, que talvez estava se espalhando no coração dos discípulos. Qual é o fermento de Herodes? O mundanismo, a busca do poder, da riqueza, daquilo que é material. E as preocupações materiais estavam falando mais alto do que a confiança em Jesus. Então esse fermento, Jesus percebe que vai se alastrando no coração dos discípulos e muitas vezes se alastra no nosso coração, de não confiarmos na providência de Deus e de nos preocuparmos demasiadamente nas coisas materiais. E Jesus continua o seu discurso e pergunta, né? Vós tendes o coração endurecido? Quantas vezes esse é o nosso problema, né? Mesmo percebendo tudo que Jesus já fez em nossa vida, ainda nos falta fé. Ainda nós não compreendemos. Aí Jesus começa a elencar. Lembra aquela situação em que tinha uma multidão e vocês tinham apenas 5 pães e 2 peixes? Todo mundo comeu e ainda sobrou. Uma outra situação também que tinha uma multidão e tinham apenas 7 pães e todo mundo comeu e ainda sobrou. Bom, se eu agi naquelas situações, por que eu não agiria nesse momento? E assim que nós precisamos olhar, né? Até aqui o Senhor nos sustentou.
a memória espiritual é tão importante, né, de termos muito presente tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. E com certeza Ele continuará fazendo. O problema é que nos esquecemos da ação de Deus e aí a falta de fé acaba endurecendo o nosso coração. Peçamos ao Senhor que também nós possamos ser protegidos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença, pela tua providência que jamais falha em nossa vida. Que nós tenhamos a clareza para reconhecer a tua ação em nossa vida e quanto o Senhor cuida, quanto o Senhor providencia tudo aquilo que nós necessitamos. Que o nosso coração não seja fechado, que o nosso coração não esteja endurecido, mas que possamos confiar em Ti. Confiar naquele Deus que cuidou até hoje de nós e com certeza vai continuar providenciando tudo aquilo que mais necessitamos. E que desça sobre você, sobre seu caminho de fé, de confiança, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e fique sempre com Deus.